paz do Senhor seja com todos os meus amigos, queridos e irmãos. Tudo bem? Hoje nós vamos para o 5º dia dessa campanha de 7 dias de oração pelos amigos, tá bom? E Deus tem me dado aqui palavras maravilhosas que eu tenho ficado muito feliz em poder compartilhar com vocês. Inclusive eu estou em jejum nessa campanha, eu estou em jejum por vocês também. Eu não chamei vocês para o jejum, o Senhor não me passou, que eu passasse isso, mas eu estou em jejum nessa campanha, tá bom? E eu creio que Deus fará grandes coisas em nossas vidas, amém? A oração é a chave da vitória em todas as áreas da nossa vida. E é muito importante que o cristão se dedique à oração. Crente que não ora, fica difícil, tá bom? Deus nos chamou para andar com Ele, para fazer a sua vontade. Nós precisamos estar em oração. E Ele sempre me move com campanhas. Ele sempre me dá campanhas para fazer. Volta e meia eu faço alguma campanha, seja com alguém por quem eu esteja orando, ou com vocês na internet. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje nós vamos falar de um texto bem interessante que está em Gênesis. E eu vou trazer alguns relatos aí. Espero que não seja bombardeada por teólogos, né? Mas se for também, não tem problema. Cada um dará conta de si, tá bom? E hoje a nossa mensagem, que ainda fala, que continua falando sobre a amizade, vamos hoje entender um pouco onde é que foi a primeira tentação que houve sobre a terra, tá bom? Que foi na amizade, né? Vamos entender. Vamos ler o livro de Gênesis, tá bom? No capítulo 3, alguns versículos, para que eu possa explicar o contexto da mensagem que o Senhor me deu, tá bem? No versículo 1 do capítulo 3, vai falar sobre a tentação e a queda do homem, né? E aqui, versículo 1 diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ora, gente, astúcia, né, sagacidade, perspicácia, é inteligência, tá bom? E aí vai falar assim: poxa, por que a serpente falou com a mulher? Porque os animais falavam, tá bom? Senão a mulher teria ficado espantada e sairia correndo, né? Que história é essa? Esse animal falando aqui do nada? Ela não teria acontecido o que aconteceu, vocês vão entender melhor isso na continuação, tá? Versículo 2. Ou seja, a serpente aqui vai falar para Eva: foi assim que Deus falou? Vocês não devem comer de todas as árvores? E aí Eva vai dar a sua explicação. Ela diz assim: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ora, amados irmãos, muitos pastores, por que eu falei no começo que alguns teólogos iriam ficar bem chateados comigo? Porque eles usam essa passagem como uma incorporação, tá bom? Como se a serpente tivesse sido possuída pela figura de Satanás aqui, tá? E por que não? Por que não? Porque ainda não tinha essa dominação de Satanás sobre as criaturas criadas sobre a terra, sobre a própria terra. Então, o que acontece aqui? Deus criou o homem sobre a terra e disse: domine sobre a terra, sobre as aves do céu, domine sobre os peixes do mar, sobre tudo que rasteja. Quer dizer, Deus dá ao homem todo o poder, todo o domínio. E aqui o que o texto fala? Que a serpente ela era dos animais o mais astuto, quer dizer, os outros animais também tinham inteligência, intelecto, tá bom? Os animais também tinham, mas dentre todos a serpente era o mais astuto. Então aqui não acontece uma possessão, tá bom? O que acontece? A Bíblia fala que ele levou a terça parte dos anjos do céu, ou seja, você divide
o grupo de anjos em três partes. Imagina que 3 partes de 1000, tá? É muito mais do que isso. Mas vamos imaginar que fosse 3 partes de 1000. Então, 1000, terça parte, uma parte de 3. Então, vamos supor que fosse 1000 anjos. É muito mais do que isso, tá bom? Mas Satanás, ele convence, ele seduz a terça parte dos anjos, ou seja, uma parte de 3. Ele convence. E lá em Judas você vai ver que a palavra fala que anjos, né, príncipes que não guardaram o seu principado, não guardaram, mas abandonaram para ir após outra carne, ou seja, após outro entendimento, outro ensinamento. Então, nós entendemos que Satanás, ele é alguém que tem poder de convencimento, tá bom? Ele convence a terça parte dos anjos. Ele fala, não, esse Deus aí, eu vou subir acima dele e vou ser mais do que ele não tá com nada. Então ele convence, ele tem um poder muito grande de convencimento. E ele convence ali a terça parte dos anjos. E o que acontece? Ele vem aqui para seduzir também a serpente. A serpente, ela chama aqui numa das versões das minhas Bíblias, é chamada de alimária. A alimária é um animal de carga, tá bom? É um animal, como um cavalo, como ele tem patas, ele é um animal de carga que carrega alguma coisa. Então, ou seja, a serpente ela não rastejava. E você vai ver aqui a palavra, a partir do versículo 13, eu não vou ler todo o capítulo, né? Não vou ler todo o contexto, porque a gente não está falando sobre a tentação de Eva. Nós estamos falando sobre amizade. E o que acontece aqui? Versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizestes isto? Ou seja, Deus vai na viração do dia estar com Adão e com sua mulher Eva, tá bom? E ele não os encontra porque eles se escondem de vergonha, porque identificam-se que estão nus. E aí ele pergunta, por que você se escondeu? E Adão vai falar, eu me escondi porque eu descobri que eu estava nu e fiquei com vergonha. Ele, por que você ficou com vergonha? Você por acaso comeu do fruto que eu mandei que você não comesse? Ele vai falar que sim. Ele, por que você fez isso? Ele, porque a mulher me deu a comer, tá bom? E aí Deus vai perguntar à mulher, por que você fez isso? E ela aqui, ela vai trazer a justificação dela. Né? E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizestes isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, houve aqui um engano da serpente para com Eva, porque a serpente fala, certamente você não vai morrer, porque Deus sabe que o dia que você comer da árvore, você vai ser como ele. Quer dizer, ela faz uma sedução, uma tentação. E onde é que ela poderia saber disso, se não através de outro ser dotado de sagacidade também, não é? Satanás aqui, então, ele seduz a serpente a enganar Eva. Com certeza, ele convenceu a serpente de que ela lucraria com isso, tá bom? E sendo ela um animal astuto, ela se envaidece ali com a tentação através da serpente. E ela faz o quê? Ela trai Eva, ela engana Eva. Vamos continuar aqui? Versículo 14 diz assim, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Ou seja, Deus aqui lança uma maldição sobre a serpente. Gente, tudo que você entende, eu quero que vocês entendam bem, tudo que você entende por bom, por mal, por certo e errado, se você tem algum sentimento em seu coração, saiba que quem criou o homem à sua imagem e semelhança foi Deus. Ele não é um ser irracional. Parece muito irracional pensar que Deus iria pegar um animal, que a ciência diz que eles não têm raciocínio, não sabem o que fazem, são movidos por instinto, certo? E falar e Deus se voltar, Deus, o Criador de todo o universo, do céu, da terra, de tudo que nela há. Ora, olha para a ciência. Olha para a ciência, olha para a matemática, olha para as estações do ano. Olha para a lua, que ilumina a noite. Olha para o sol, que ilumina a terra durante o dia, que nos aquece, que é fonte de nutrientes. Gente, tantas coisas foram criadas das quais o homem descobre, ele não cria, mas ele descobre.
porque Deus deu a capacidade de descobrirmos. E você pode imaginar que Deus, que criou todas essas coisas, seria incoerente ou inconsequente de falar a um animal incapaz de raciocínio que ele agora se torna maldito, ou seja, lançar uma condenação sobre alguém que não tem consciência do que faz? Né? Eu creio que não, tá bom? Eu acredito que não, então me perdoe a teologia, me perdoe os teólogos, mas eu não creio que Deus seja limitado. Limitados somos nós, tá bom? Nós somos limitados. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que fez tudo com ciência, ele não é irracional de falar a um animal que esse animal agora se torna maldito mais do que todos os outros, tá bom? Então aqui Deus lança uma maldição sobre a serpente. E ele vai falar um pouco mais. Sobre o teu ventre andarás, tá bom? Então o animal não andava sobre o ventre dela, ela não rastejava, ela não tinha essa forma, né? E pó comerás sobre todos os dias da tua vida. Agora o versículo que eu quero enfatizar com vocês, que é o versículo chave dessa mensagem, tá? Versículo 15, que diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tá? Aqui nós temos um grande acontecimento, tá bom? Esse versículo, ele fala sobre a vinda de Jesus Cristo, ou seja, que esse iria ferir a Satanás. Mas não só. O que eu quero te falar aqui é sobre o início que fala aqui, porém inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, a mulher e a serpente eram amigos. Eles eram amigos ou amigas, se você preferir. Ou seja, existia uma amizade entre o homem e os animais. E estes falavam, porque senão a serpente não teria convencido Eva. Os animais falavam, tá bom? Deus não criou eles irracionais, não criou eles para serem comida. Isso foi permitido ali após o dilúvio. Por quê? Porque a terra já não tinha mais plantação nenhuma, já não tinha mais árvore, já não tinha mais nada. Quando houve o dilúvio, a terra foi toda inundada. Então ali já não tinha mais o que comer. E Deus fala: porém agora os animais terão pavor de vocês e vocês comerão carne. Então após ali o dilúvio, né, onde Deus condena toda a terra, né, toda aquela maldade que havia sobre a terra, através do dilúvio, e onde somente se salvam Noé, tá bom? E seus filhos, 8 vidas, né? 8 almas. Né? Então ali os animais passam a ter pavor de nós e nós passamos a comer a carne. Mas até aqui não, os animais não foram criados com esse propósito e o homem é colocado para reinar sobre os animais, sobre tudo que se movia sobre a terra, né? E aqui você vê que há uma amizade entre Eva e a serpente, entre o animal mais astuto dentre os demais. Não que ela não tivesse amizade, né, com outros animais, mas aqui há uma amizade, é uma relação de amizade. Então aqui, irmãos, é a primeira traição, é a primeira tentação, é o que primeiro ocorreu de ruim na vida da mulher, primeiramente, e depois do homem. Ela é enganada por seu melhor amigo, tá bom? Pela sua amiga. E não é uma verdade? Será que nós podemos ser enganados por pessoas estranhas? Ou por aquelas que são próximas a nós, que são nossos amigos? Nós temos que analisar, atentar sobre isso, e é sobre isso que eu quero chamar. Ou seja, sobre aquelas pessoas que são nossas amigas, que podem trazer palavras contrárias sobre a nossa vida e causar um grande dano. Então nós temos que ter cuidado. E outra coisa, aqui Deus coloca inimizade entre a mulher e a sua amiga, aquela amizade entre a mulher e aquele animal, tá? Por quê? Porque ele faz algo de ruim. Ele primeiro se deixa seduzir pelo mal, tá bom? E segundo, que ele leva a mulher ao engano de Satanás, porque Satanás queria ser como Deus, então ele faz esse convencimento aí sobre o animal, e o animal que tinha ali por amizade a mulher, ele engana a mulher para que Satanás viesse a obter aquilo que ele queria, que ele conseguiu, que foi levar o homem, a mulher e o homem à tentação e dominar sobre a terra, trazendo seus males através, então, dessa tentação. Ele toma
poder sobre a terra para trazer tantos males, tanta devastação como hoje nós vemos. E ele tenta, amigos, ele tenta na amizade. Então aqui é a primeira tentação dele sobre o homem, né? Sobre a mulher. Eva trazendo aqui inimizade, e essa é a primeira tentação. Então nós devemos, e aqui por conta disso Deus pune com inimizade. Então ali ele afasta, Deus afasta a mulher e a serpente, afastam dois amigos, né? Porque há esse mal que é cometido entre um amigo. Ora, por isso muitas das vezes Deus vai afastar pessoas de você que eram seus amigos verdadeiros, porque se deixaram levar por um mal, né? Por um mal de querer roubar, de roubar aquilo que pertencia ao outro. Quando alguém tenta roubar de você, quando alguém tenta te enganar, Deus vai trazer separação. As pessoas que oram, que se dedicam à oração, muitas das vezes vão ser avisados. Aconteceu algo comigo que eu fui avisada. Deus estava falando, se afasta, se afasta, se afasta. E eu não quis me afastar porque eu tinha amor a certas amizades. E não me afastei até que houve uma situação de afastamento. Eu já vi isso acontecer na minha vida, não foi uma vez só. Então, quando nós andamos com Deus, Deus nos avisa sobre coisas que vão acontecer. Quando andamos com Deus, Deus nos avisa sobre perigos, sobre coisas que vão acontecer. E se nós não damos ouvido, Ele permite situações que vão afastar. Eu realmente não sabia como me afastar de amizades que eu amava muito e o Senhor permitiu acontecer coisas que me afastassem dessas amizades. Melhor é obedecer, mas às vezes nós nos sentimos encurralados com algumas situações de não saber como lidar. Como é que eu me afasto dessa amizade? Como é que eu faço? Eu coloquei ali meu coração nessa amizade, mas nós podemos pedir a Deus, Senhor, nos dá estratégia. A gente vai viver e aprender na nossa caminhada. E Deus nos dá estratégia, tá bom? Deus nos ensina. Quando você não souber lidar com uma situação, peça a Deus estratégia. Senhor, me dá estratégia. Como é que eu posso agir nessa situação? Deus vai te dar estratégia. Mas se você colocar o seu coração demais ali naquela orientação que Deus está falando para você, se afaste, não vá por esse caminho, vá por outro, você vai ter consequências ali. Tá bom? Então nós devemos buscar de Deus como agir em certas situações. Deus vai te mostrar, olha, eu já não me agrado mais dessa situação para a tua vida. Obedeça a Deus para que não haja consequências na vida de ninguém. Nós devemos estar sempre em oração para que a gente não seja levado por sentimentos, por emoções. Ter o cuidado naquilo que Deus nos fala. Ele quer nos prevenir de coisas que estão para acontecer. E aí mesmo depois daquilo ocorrido, eu várias vezes eu quis voltar àquela amizade, para você ver como a gente pode amar alguém, né? Amar um irmão, amar um amigo. E o Senhor falou, não traz de volta, não faça. E eu tenho obedecido, não traga de volta. Quando Deus falar, tem algum motivo, talvez aquela pessoa não esteja pronta para continuar naquela caminhada com você, e Deus está vendo aquilo que vai te fazer um mal maior e Ele quer que afaste. Tá bom? Deus nos dá a direção em tudo que a gente vai fazer, por isso é bom você estar em oração, para que você não seja enganado como Eva foi aqui, que se deixou levar por uma amizade, por um sentimento de amor ao seu amigo. Ela se deixou levar e nós podemos cometer também essa falha. Se já aconteceu com você, peça perdão a Deus. Fala, Senhor, eu peço perdão, eu me deixei levar por um sentimento de amizade, por amor ao meu amigo, à minha amiga. Me perdoe e conserte essa situação, e Deus vai consertar. Jesus é tudo em nossa vida, e Ele é quem nos justifica, e com seu sangue Ele nos resgatou e nos salvou. Por isso nós temos Ele para ir diante do Pai e pedir, Senhor, conserta essa situação, e Deus prontamente ouvirá, porque Ele vê o seu Filho em nós. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome. Eu te agradeço por essa mensagem, Senhor. Eu te agradeço, Pai, que o Senhor enviou um advogado, um sacerdote, aquele que nos justifica, que vem nos remir dos nossos pecados. Pai amado, nós oramos para que os nossos amigos mais chegados não venham entrar em tentação, assim como a serpente que pagou um alto preço. E a terra pagou um preço, e Adão e Eva pagaram um grande preço. A humanidade paga esse preço até hoje, porque ainda não se renderam a Jesus Cristo, mas nós cremos, Senhor,
que a tua palavra está sendo pregada e que eles vão ouvir a tua palavra, Senhor. Nos envia para falar da tua mensagem, para que vidas sejam salvas através do Cristo, o Redentor, o Messias prometido. Senhor, muito obrigado pela vida do nosso Senhor, que deu ela por nós e ressuscitou para nos salvar da ira futura. Senhor, nos guarda, Pai, e guarda os nossos amigos que não venham ser tentados, assim como a serpente que foi tentada, foi enganada e enganou a Eva, se deixou seduzir e enganou e traiu uma amizade, Senhor. Pai amado, que os nossos amigos não venham ser tentados a ser enganosos, a ser traidores, e nós também não venhamos cair nesse erro, Senhor. Nos livra, Pai, nos guarda, e aqueles que a gente ama, Senhor, e o Senhor quer muitas das vezes que nos afastemos. Pai, nos dá estratégia, nos mostra, Senhor, e se possível, que o Senhor transforme os corações, e se a gente precisar se afastar, que nós estejamos em oração também pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Pai, que a gente possa ensiná-los sempre com a nossa vida, em nome de Jesus, que servir a Ti é melhor do que servir ao maligno. Não tem, Senhor, preço que pague o Teu sangue derramado por nós. Abençoa meu irmão, abençoa meu amigo, abençoa os nossos amigos, e que Deus seja em tua vida, no nome de Jesus. Seja abençoado por essa mensagem e que Deus te dê graça, em nome de Jesus. Amém?